Garotada tem uma palavrinha, um pronome relativo que vocês nunca empregaram na vida, mas que aparece no vestibular, que é o pronome cujo. Cujo. Vejam só. Esse é o rapaz casa, ficamos hospedados. Essa é a garota vós ouviste ontem. Essa é a garota vós gostaste tanto. Pessoal, vejam, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, dois substantivos. Primeiro substantivo, rapaz. Segundo substantivo, casa. Primeiro substantivo, garota. Segundo substantivo, vós. De novo, garota e vós. Dois substantivos. Agora, vejam bem. Entre esses substantivos há uma relação de posse. Vejam, o rapaz é o possuidor. E a casa é a coisa possuída. Pessoal, aqui, na linguagem culta, só existe um pronome para completar corretamente essa frase, é o pronome cujo. Aqui também, vejam, garota, a garota é a possuidora, há uma relação de posse. A voz pertence à garota. A voz é a coisa possuída. Aqui embaixo também. Tá? Só mudou o verbo. Possuidor e coisa possuída. Só existe, pessoal, um pronome para completar corretamente essa frase na linguagem culta, é o pronome cujo. Eu vou dizer então, essa é a garota cuja voz ouviste. Essa é a garota cuja voz ouviste ontem. Este é o rapaz cuja casa ficamos hospedados. Mas agora vejam bem, quem fica hospedado em algum lugar. A nossa aula é de regência verbal. Quem fica hospedado em algum lugar. Então, como eu dizia para vocês, se o verbo que vem depois de um pronome relativo, que é o cujo aqui, pedir uma preposição, ela vai ter que aparecer. Esse é o rapaz em cuja casa ficamos hospedados. Essa é a garota cuja voz gostaste. Olhem aqui, garotada, gostar. A garota, então, de novo, cuja. Só que agora o verbo é gostar. E quem gosta, gosta de. Essa é a garota de cuja voz gostaste. Pessoal, isso aqui aparece frequentemente na prova da URGS, o pronome cujo, tá? Que pode vir antecedido de uma preposição ou não. Depende da regência do verbo que vem depois. Ficar hospedado em algum lugar, gostar de alguma coisa, ouvir alguma coisa. Aí, é claro, não haverá preposição. O pronome, pessoal, não existe cujo nem cuja, é apenas cujo e cuja.
E o pronome vai concordar, né, pessoal, com o substantivo que vem depois. Tá? Coloquei um exercíciozinho para a gente treinar um pouquinho, ó. Eis a moça, essa frase aqui já está no quadro, de cuja voz gostamos tanto. Agora a segunda, ó. Essa é a praça cujos bancos namorávamos. Não, mas é em cujos bancos. Né? Namorar em algum lugar. Né? A preposição de lugar é o em, né, pessoal? A praça em cujos bancos namorávamos. Vamos ver se vocês acertarem a 3, a 4 e a 5. Ó, olhem bem. É porque vocês entenderam tudo. 3, ó. Aí está o livro, cujas páginas inspiraram tantos heróis. Aí está o livro, cujas páginas inspiraram os heróis. E na 4? Vamos ver como é que está o ouvido de vocês. Aí está o livro, em cujas páginas se inspiraram tantos heróis. Os heróis se inspiraram nas páginas do livro. Vejam a diferença, pessoal, na frase 3, cujas páginas é o sujeito, por isso é que não tem preposição. Na fase 4, o sujeito é tantos heróis. Os heróis se inspiraram nas páginas. Então, em cujas páginas tantos heróis se inspiraram. Vamos ver se vocês matam a 5 agora, ó. Aí está o livro, cujas páginas tiraram os testes. Tirar os testes de tirar a carteira do bolso, tirar o carro da garagem, tirar a página do livro, tirar o teste do livro. Então, pessoal, ó, aí está o livro, de cujas páginas tiraram os testes. Essas são as pessoas com cujo apoio podemos contar. Vejam, quem pode contar com os amigos, com o apoio de alguém. É só ouvir ou procurar ouvir o verbo que vem depois. Ó. Eis o amigo em cuja casa estivemos hospedados. Esse é o chefe, devemos obedecer. Obedecer é da turminha do Que Pavor. A cujas ordens devemos obedecer. Essas são as pessoas em cuja lealdade mais confiamos. As pessoas em cuja lealdade mais confiamos, ao confiar em. Tá, pessoal? Ó, pessoas e lealdade, né? 2 substantivos, tem que ser o cujo. Finalmente encontramos o líder por cujas ideias lutaremos. As pessoas a cujas críticas estamos sujeitos são muito exigentes. Quem está sujeito a alguma coisa. Os colegas a cujas notas te referes, quem se refere a alguma coisa. E finalmente os alunos cujas redações corrigimos. Pessoal, vejam, ó, corrigir não pede preposição. Corrigiu as redações, então não haverá preposição antes do cujo. Quando o verbo é transitivo direto, né, pessoal? Ó, aí não haverá preposição antes do cujo. Ouvir alguma coisa, corrigir alguma coisa. Se o verbo pede preposição, ficar hospedado em algum lugar, gostar de alguma coisa, aí a preposição vai ter que aparecer, tá? Vamos ver o que vocês acham desse testezinho da URGS, esse testezinho que aparece aí, ó. Há 100 anos, nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, com uma obra, agora vem em negrito, ó, com uma obra cuja força lírica supera todos os seus defeitos. Pablo Neruda, né, pessoal? O poeta mais popular de língua espanhola.
com uma obra cuja força lírica supera todos os seus defeitos. Entre as alterações abaixo, assinale aquela que mantém o sentido original e a correção do trecho em negrito. Deem uma olhadinha. Pessoal, a resposta é a letra A. Deem uma olhadinha comigo, ó. Vejam só. A frase que eles propuseram é essa aqui, ó. Com uma obra cuja força lírica, está aqui o sujeito, pessoal, ó. Está aqui o verbo supera. E agora vem o objeto direto. Todos os seus defeitos. Vejam só, garotada, na letra A, eu tenho a mesma frase, só que eles passaram para a voz passiva. Nós já conhecemos a voz ativa e a voz passiva. O que se faz para passar uma frase da voz ativa para a voz passiva? Lembram? A gente pega o objeto direto e põe na função do sujeito. Depois pega o verbo e desdobra numa locução, ó, formada pelo verbo ser e por um particípio. Tá, garotada? E depois a gente pega o sujeito, que está aqui, ó, e põe na função de agente da passiva. Lembram disso? Faz pouco tempo que a gente estudou isso. Lembram, pessoal? O professor corrigiu as redações foram corrigidas pelo professor. Uma obra cuja força lírica supera os defeitos. Uma obra cujos defeitos são superados pela sua força lírica. Estão vendo? Eles só passaram a frase da voz ativa para a voz passiva. Por que não é a letra B? Vamos ver a letra B. Há 100 anos nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, cuja força lírica, mas agora não é a força lírica da obra, agora é a força lírica do poeta, mudou o sentido. Vamos ver a C. Há 100 anos nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, cujos defeitos são superados, mas agora de novo são os defeitos do poeta e não da obra. Vamos ver a letra D. Há 100 anos nasceu o poeta mais popular de língua espanhola, cuja força lírica superou. Pessoal, aqui está um absurdo de regência. O verbo superar não pede a preposição com. Superar é transitivo direto, ele superou os problemas, superou as adversidades, superou os concorrentes.
Esse verbo é transitivo direto, não tem essa preposição com absurda aqui. E a letra E tá uma gororoba danada ali através, né? Não tem nada disso. Então, questãozinha da URGS, pessoal, estão vendo? A resposta então é a letra A. Na letra A, eles apenas passaram a frase da voz ativa para a voz passiva. Vamos ver a outra questão, a questão que vem a seguir. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. Assinale a alternativa que apresenta uma frase inteiramente de acordo com as normas gramaticais da linguagem culta. Vou dar um tempinho para vocês olharem. É uma questão de regência verbal. Vamos ver a letra A. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi publicado. O programa que foi publicado um relatório. Pessoal, não é o programa que foi publicado um relatório, é o programa a respeito do qual foi publicado um relatório, sobre o qual, acerca do qual foi publicado um relatório. Não é o programa que foi publicado um relatório. Letra B, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no contexto do qual se publicou ou foi publicado um relatório, indica que o Brasil tem a segunda maior população de negros do mundo. Essa aqui parece perfeita, deve ser essa. Vamos ver se as outras estão erradas. Vamos ver a C. O Brasil tem a segunda maior população de negros do mundo, indica o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cujo relatório do programa. Pessoal, ó, indica o programa cujo relatório do programa. Não é o programa cujo relatório do programa, é o programa cujo relatório foi publicado. Pessoal, essa repetição equivaleria a eu dizer, esse é o rapaz em cuja casa do rapaz ficamos hospedados. Equivaleria a dizer, essa é a garota cuja voz da garota ouvimos ontem. Repetir o possuidor, absurdo. Vamos ver a letra D. Um relatório foi publicado, cujo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pessoal, não sei se vocês notaram, ó, vejam, um relatório foi publicado, cujo programa, é um programa cujo relatório, eles trocaram, queridos, não sei se vocês estão notando, ó, eles trocaram o possuidor e a coisa possuída, é um programa cujo relatório foi enviado. O programa é o possuidor, o relatório. Pessoal, eles fizeram aí o equivalente a fazer aqui, ó. Essa é a casa em cujo rapaz ficamos hospedados. Ou então, essa é a voz cuja garota ouvimos. Não, esse é o rapaz, possuidor, em cuja casa, coisa possuída, ficamos hospedados. E não, essa é a casa em cujo rapaz ficamos hospedados. É o programa cujo relatório foi enviado e não o relatório cujo programa foi enviado. Trocaram o possuidor e a coisa possuída. E a letra E, pessoal, é uma gororoba danada de novo, né? Onde? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde? Nós já vimos que as palavras onde e aonde só podem ser empregadas com ideia de lugar. Não esqueça, isso é um erro grave na redação. Onde e aonde só podem ser empregadas com ideia de lugar. A casa onde moramos, tá, pessoal? A escola onde estudamos, tá ok? Mais uma questãozinha, garotada, ó. Vivia num barracão cujo telhado, vejam, o barracão e o telhado pertence ao barracão, um barracão cujo telhado de zinco era furado. E, portanto, num lar onde o calor, porque aqui não há ideia de posse, ó, o calor não pertence ao lar. Num lar, ideia de lugar. Agora, onde o calor era insuportável. Então, né, pessoal, cujo
né? Onde o calor vinha no barracão cujo, não, primeiro, fundou a jornada jornal cujo lema era, tá? Vivia num barracão cujo telhado de zinco era furado e, portanto, então, letra cujo e cujo, né, pessoal? Letra C, tá? Vamos fazer mais um intervalozinho e já vamos passar para outro assunto.